Eu quero pedir licença poética e teológica para fazer como Isaac e lançar, como está escrito em Hebreus, bênçãos acerca da realidade futura. Amém? Foi um homem chamado Abrão. Recebeu uma comissão de Deus, sair da terra, da parentela, para um lugar que ele ainda iria mostrar. E uma promessa, e o final dessa promessa diz que nele todas as famílias seriam abençoadas. Esse Abrão tentou um modo de poder ajudar ou cooperar com Deus, não deu certo. Nasceu alguém com o nome de Ismael. Esse Abrão sofreu uma transformação. O Novo Testamento chama isso de regeneração. Deus mudou o seu nome para Abraão. Deixou de ser um pai exaltado para um pai de multidões. Foi depois dessa transformação que nasceu alguém chamado Isaac. E foi nesse Isaac que perpetuou essa aliança. E é bom lembrar que foi em Isaac, porque Abraão, depois disso, teve outros filhos. Ele se casou de novo. Mas foi depois que Sara morreu, hein, irmãos? Aí, o Abraão teve 2 esposas. Não, foi depois que Sara morreu. Calma lá. Um deles, Midian. Aí quando os midianitas aparecem lá no livro de Juízes, é porque não caminhava dentro dessa realidade, dessa aliança. Jacó, de Jacó José, de José Egito, de Egito 70, milhões, escravidão, dores, um clamor. Deus levanta um libertador. A este, Moisés, tirado das águas. Ele não estava com muita vontade para isso, porque Deus, em dado momento do êxodo, revela que o queria matar. E Deus deu uma comissão estranha. Vá lá libertar o meu povo, mas eu vou endurecer o coração de Faraó. E parece que Deus de vez em quando pede umas coisas para a gente que Ele mesmo quer colocar assim, como opositor. Se está ruim da gente ganhar dos nossos irmãos, imagine de Deus, hein? Mas Deus vela pela sua palavra. Endurecer o coração de Faraó era levar Faraó e todo o povo do Egito a julgamento. E ele julgou pela palavra, e não segundo as emoções, e não segundo o sofrimento, mas pela palavra. O povo saiu dali, Mar Vermelho à frente. Paulo revela, escrevendo a Coríntios, que aquilo foi um batismo. A mesma aliança que o Abrão tinha passado lá atrás, e por isso o chamaram de hebreu. Deus, verdadeiramente, é um Deus de aliança. E para cumprir o que ele disse a Abraão, ele começou a estabelecer determinados princípios. Também se revela em Gálatas, porque os irmãos quebraram essas realidades e princípios, ele começou a transitar na realidade da lei. Ele prometeu uma terra que emanava leite e mel, os alimentos na Bíblia que não são oriundos da morte. Começa o livro de Levítico, e o livro de Levítico começa revelando sacrifícios. O sacrifício de holocausto, as ofertas de manjares, e aquela realidade sacrificial, todos eles apontando ao Messias na cruz. É nesses 3 primeiros capítulos de Levítico que você vai ver que um dos animais oferecido ao Senhor tinha que ser fendido do lado, debaixo das asas. Então aquele soldado não estava fazendo a maldade com Cristo, sem querer, estava obedecendo um estabelecimento de uma lei que o próprio Pai tinha revelado como caminho para a humanidade.
Começa a se falar então das realidades sacrificiais, de como as coisas têm que funcionar dentro do templo. Estabelecendo no ministério levítico uma tribo, como é que eles deveriam trabalhar. E de repente o capítulo 19 do Levítico dá uma pausa e começa o texto dizendo assim: olha, quando entrares na terra que eu vos darei. Vale lembrar que Deus deu a terra, e quando os irmãos chegaram na terra, tinha gente num lugar. E os irmãos não eram tão pequenininhos, né? Quando? Vale a pena de vez em quando você se atentar aos quando que Deus de vez em quando coloca na sua vida. Porque o texto lá no Novo Testamento diz assim: quando jejuardes, ó, um quando de Deus extraordinário para você ter vitórias e conquistas. Olha o outro, quando orardes, olha outro quando de Deus fantástico para você ter vitória, ter conquista, para que a tua família cresça e enalteça-se no Senhor. Ele começa dizendo isso: quando entrares na terra, que eu vos darei. Ele diz que lá sementes precisam ser plantadas. Aí Deus parece que é do contra. Os irmãos começam a plantar a semente, e o próprio Deus revela que os 3 primeiros anos aquelas sementes são malditas, incircuncisas, são proibidas. Porque a gente, quando vai fazer qualquer coisa para Deus, é natural que a gente veja o resultado. E aí os irmãos começam a se aproximar, aparecer, se revelar, oferecendo supostas ajudas, mas na maioria das vezes quer tirar aqueles que estão cooperando. Os 3 primeiros anos são difíceis mesmo, são complicadíssimos. É proibido. Lá no Lucas, no capítulo 13, diz que nesses 3 anos que são proibidos, você é obrigado a gerar frutos, por mais você não possa usufruir dele. Passa os 3 anos, vem o 4º. E o 4º ano é fantástico, porque aí você vê frutos, você vê o resultado do seu trabalho, mas aí Deus pega e fala: olha, todas essas realidades desse 4º ano me pertencem, você tem que santificar a mim. Aí um crente mais revoltado diz assim: pô, Senhor, logo agora? Já passei 3 anos na prova dando glória a Deus. E aí chega o 5º ano. O texto começa assim: no 5º ano, como fruto. E ele diz que você comendo fruto no 5º ano, ele vai multiplicar. No 5º ano, coma o seu fruto. 5º ano é um ano de consolidação. 5º ano é um ano onde o Senhor, que cooperou e deu o crescimento nessa realidade, vai evidenciar a realidade do fruto de todos os 4 anos atrás do trabalho. 5º ano é um passo após o resultado que foi o próprio Pai quem deu, e que você teve a ousadia, a liberdade e a obediência de entregar para o Senhor. O 5º ano é um ano que você tem que comer o seu fruto, não é o fruto do vizinho. Porque tem irmãos que gostam de colher coisas das quais ele não participou do plantio, que não foi ele que cuidou. E é importante você obedecer a Deus. Lá no Gênesis, uma ordem dupla foi dada: coma de todas as frutas do jardim, exceto, eu tomo a liberdade de dizer que a Eva só se atentou para aquela fruta porque não obedeceu comendo das outras. A ordem de usufruir do fruto nesse 5º ano é extremamente importante. Porque não sei se algum irmão tem pé de manga em casa, e quando aquela manga bonitona amarela está lá, no meio daquelas folhagens verdes, você não vê a semente. Só a partir do momento que você pega, que você descasca e come, de preferência não sozinho, me chame que eu também gosto de manga, é que você vai ver a semente escondida e revelada lá dentro. Olha o Paulo falando: aquele que lhe dá semente para semear, também lhe dá o pão para comer. Então, no 5º ano, não é ano dos irmãos serem irresponsáveis e comer a semente e tentar plantar o pão, por exemplo.
Quinto ano é um ano de chamado à responsabilidade. Quinto ano é ano de chamado ao sacrifício, à adoração. É um ano de continuidade. É um ano do qual você está alimentado no Senhor e que, em nome de Jesus, como Elias, que esse alimento do hoje te leve a uma carreira de 40 dias consecutivas e que você suba a lugares altos em nome de Jesus. Quinto ano é o ano que você, obedecendo o que Deus mandou, pegar o seu fruto, comer, estar com a semente na mão, que Deus se revela. Eu sou o Senhor, seu Deus. Quinto ano é um ano que os irmãos poderiam esmorecer. Conseguimos, já comi o fruto, vamos parar aqui. E olha que teve irmãos que não conseguiram nem chegar no quinto, que antes de terminar o primeiro ano, já desistiram. É tradução do Cleiton, viu? Bem-aventurados os irmãos que chegaram agora. Já entraram colhendo, né? Já entraram comendo. Quem dá glória a Deus, aleluia aí? Bem-aventurados os irmãos que não precisaram mexer o concreto, hein? Aleluia! Ano de responsabilidade. Ano do qual você não tem que parar, você tem que enxergar além. Olha o Paulo falando de novo. As breves e momentâneas e tribulações momentâneas do passado não serão comparadas com as realidades, com a glória, com as colheitas que ainda estão por vir. Verdadeiramente, o melhor de Deus ainda está por vir. Então, não seja irresponsável. Então, em nome de Jesus, não pare. Então, em nome de Jesus, não fascine os seus olhos com a comemoração. Usufrua assim do fruto. Foi Deus que estabeleceu essa casa, foi Deus que estabeleceu a sua família. Foi Deus que tirou lá de trás e te trouxe até aqui. Usufrua disso e permita que tudo que Deus fez na sua vida seja uma semente para poder alcançar muitos daqui e da além. Você é uma semente na mão do Senhor. E ela vai germinar, crescer e frutificar para a honra e glória dEle. O Senhor se revela no capítulo 19 ainda e muda o assunto. Atos dos Apóstolos, capítulo 7, fala e revela que foram anjos que conversavam essas realidades no ouvido de Moisés. Você também vê a mesma situação lá em Hebreus, no capítulo 2. Talvez tenha trocado de anjo, né? Muda a conversa e daqui a pouco ele volta. Ei, e o sexto ano? Você falou de ano de jubileu, que no sétimo ano nós não vamos poder fazer nada. E o sexto ano? Se você teve a coragem, a liberalidade de, no Senhor, oferecer todo o quarto ano a Ele, se você comeu do fruto, está usufruindo desse fruto, mas está preservada essa semente em suas mãos, e você tem lançado ela em semente fértil, o texto que nós lemos agora começa dizendo, então, derramarei uma bênção. Até aqui pode ter sido trabalho. Até aqui valeu o esforço. Até aqui se concretizou as realidades sacrificiais lá de trás. Só que agora, debaixo dessa palavra, vai ver, viver, compreender a dimensão de um Deus que coloca a sua mão para poder levar do aqui para muito além do além. O sexto ano, que está chegando já, né? Nos tempos abreviados qual nós estamos vivendo, mal termina um ano, começa o outro, quando começa, já começa terminando. Ontem era fevereiro. Quando fevereiro terminou, começou agosto. E já estamos em novembro. E amanhã eu quero estar na casa de algum irmão comendo peru do Natal, hein? Aleluia. Alguém fala aleluia, irmão? Salve aí. O sexto ano tem uma promessa. Porque o Deus que se revelou no quinto, é Ele agora quem começa trabalhando no sexto ano. Aleluia. E Ele começa outra vez reconfigurando a realidade do Éden
na vida, na história, na caminhada. Ele começa abençoando. E aí, eu tomo a liberdade de falar isso em Cristo Jesus, ele lança por terra uma realidade de semeadura. Porque ele está falando que o resultado dessa bênção vai durar por 3. Deus não deve nada a ninguém. Os 3 anos de dificuldade lá atrás, de pedradas, de palavras, de olharem para cá e falar, olha, isso aí não vai dar certo. Os 3 anos de irmãos que entraram para sair. Os 3 anos de irmãos que entraram para poder tirar outros. Os 3 anos de dificuldade, de dores, de luta, de choro, de situações financeiras complicadas. Os 3 anos de provações, de dificuldade da família. Porque agora é o Deus quem vai reconfigurar essas realidades. E através do Senhor, abençoar toda a trajetória e caminhada dos irmãos desse ministério. É a bênção de Deus que chegou. Então o 5º ano chama para isso. Chama para o resultado do fruto. Aí eu tomo a liberdade, terminando, de pedir que em nome do Senhor Ele me use como um profeta agora. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor abençoe a tua casa, que o Senhor abençoe a tua vida, que o Senhor abençoe o seu ministério, que o Senhor edifique através do Senhor filhos que sejam lideranças que vá muito além do que o Senhor tem vivido. E pelo Senhor sejam recompensadas e sejam transformadas em uma colheita superabundante para a honra e glória do nome dEle. E que o Senhor, como receptáculo dessa bênção, seja sacudido, seja recalcado, seja mexido nas suas estruturas. Porque eu tenho certeza que tudo que Deus tem dado para o Senhor até aqui é apenas o começo de uma longa história que vai muito além. Uma casa paterna. E ela é tão paterna que até aqueles filhos pródigos, o Senhor tem exercido paternidade neles. Que continues assim, continue sendo o homem que você é, com esse caráter, esse homem chorão, não, mariposão, né? Continue com essa família de bem, essa família abençoada, essa família que tanto tem nos transformado e tem nos edificado. E se prepare, a bênção do Senhor chegou na sua vida. Que Deus te abençoe, que Deus toque na vida de cada um, e com muita responsabilidade, com muito amor, vocês sejam o agente da justiça e da salvação de Deus, não somente no Lobeiral, mas aonde quer que vocês estejam. Parabéns para você, nessa data querida, muitas felicidades e muitos anos de vida. Deus abençoe a cada um de vocês. Glória a Deus.